Meu nome é Maria Imacolata Vassalo de Lopes. Tenho esse nome porque nasci na Itália, né? Vim com uma família imigrante, meu pai já estava aqui, mas eu quero dizer que isso é importante falar na minha vida, porque vai ter todo um desdobramento. Fiz toda a minha formação aqui desde o primário, não é? Mas agora, depois de tanto tempo e a vida andou, mas gostaria até de afirmar que eu sou ítalo-brasileira, né? Quer dizer, portanto, uma origem que tem um hífen, isso está cada vez mais claro para mim. E como é que, eu não sendo verdadeiramente brasileira, ou seja, de ter nascido aqui, como tem sido importante para o modo de ver a vida, do meu trabalho intelectual, enfim, essa questão que eu acho que ela vai cada vez mais estar presente. Eu já tinha vontade de fazer ciências sociais. Era a época, portanto, de muita efervescência, de movimento político, apesar de eu ter feito um curso absolutamente despolitizado, o meu secundário. Foi mesmo, como eu digo, assim, um grande despertar que eu tive na época do cursinho, né? Professores de história que muito me influenciaram, né? Mesmo de português, enfim, aí era uma questão mesmo de ambiente. Os próprios colegas, e nós todos estávamos nos preparando para fazer o vestibular de Ciências Sociais. Ciências Sociais, nessa época, que eu estou falando de 1965, né, era o curso mais difícil das humanas, né? E era considerado, acho que talvez filosofia, né? Mas isso era uma coisa. Mas com relação a letras, etc., muito procurado, mas tinha uma competição muito grande e difícil de entrar. Era ainda a época que tinha os chamados excedentes, uma pessoa que tinha média final, tipo 8, 8,5, e não entrava por falta de vagas, né? Mas então foi a época da Maria Antônia, e aí, portanto, estão as origens da minha vida, né? Então, como adolescente, eu ainda então não trabalhava, entrei na Maria Antônia e comecei a trabalhar, dando aula. Então, a minha vida foi muito assim. Entrei na USP, USPiana até hoje, não é? Comecei dando aula, dou aula até hoje. Nunca trabalhei no mercado, alguma outra coisa, enfim. Isso tem os seus prós, eu sei que também o que eu devo ter perdido nisso, mas... Então, fazendo ciências sociais, né, claro que a ideia era trabalhar com a habilitação, que a gente pode dizer, que eu tinha escolhido, que era sociologia, né? E era uma sociologia que hoje, né, pensando dessa maneira, dessa trajetória, não era uma sociologia vinculada à cultura ou à comunicação, mas era uma sociologia mais econômica, do planejamento. E assim eu realmente queria era atuar como socióloga. No entanto, quer dizer, a coisa não foi para esse lado, né? Eu já comecei a dar aula cedo, gostei muito da docência, e quando eu terminei, o que aconteceu é que houve a época de 69, portanto, pós-68, e houve a aposentadoria compulsória de muitos professores da USP. E aí lá se foram os meus prováveis orientadores para um mestrado, né? Então, procurando dessa maneira, lá realmente não ia dar, né? Não havia mais condições, como as ciências sociais foi tão cercada e a dificuldade de, então, continuar. E vendo assim, o que eu podia, também, nas ciências sociais, além dessa questão mais político-econômica, eu gostei muito da área de Sociologia da Comunicação e do seu professor, que foi o Gabriel Kohn, né? Então, mas foi realmente também assim, uma descoberta. E ficou aquela coisa, então, vendo das ofertas, aquela que me parecia mais, que podia
eu podia me desempenhar ou gostar, era a ECA, que eu fiquei conhecendo através de folheto. Nunca tinha estado aqui e, portanto, eu me candidatei ao mestrado com a professora que não conhecia, a professora Nelly de Camargo, e sabia simplesmente porque ela tratava da comunicação como um elemento do processo de desenvolvimento. Então, como eu vinha com aquela ideia, não é, desenvolvimentista do curso de Ciências Sociais, eu achava que ela tinha mais a ver. E, de fato, a gente se deu muito bem, né? E, então, ela era professora do CCA, até me localizar. Mas entrei no CCA, primeiro, como professora voluntária. Eu não pensava em ser professora do CCA. Mas, através da Nelly, eu comecei a dar aulas, que era da aula da área dela, que era de teoria da comunicação, que então se chamava Fundamentos Científicos da Comunicação. E aí também metodologia, ela sabia que eu vinha de um curso forte, e aí eu comecei a dar aula e dizendo, bom, tem que esperar abrir concurso, e aí quando foi que realmente ainda, no mestrado, eu fiz o concurso e entrei. Ainda você veja que diferença, né? Hoje só pode fazer concurso quem tem doutorado. Então, naquela época, entrei como auxiliar de ensino, né? Foi depois disso que eu defendi o mestrado com ela, né? Foi assim que eu entrei no CCA. Eu acho que aprendi comunicação aqui, né? Daquilo que eu queria, né? E achava que podia fazer ponte com aquilo que eu acreditava, com os autores, com as linhas, etc. Foi de fato, né? Quer dizer, não podia haver departamento mais crítico da ECA do que o CCA, entende? Nesse sentido, né? Das teorias da comunicação e tal, e que era um prolongamento, vamos dizer assim, da minha formação de graduação. Então, eu acho que o CCA propiciou isto, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, quer dizer, um prolongamento, eu pude levar, vamos dizer assim, os meus objetivos ou aqueles meus ideais, não é? Quer dizer, aquilo que eu esperava a se concretizarem, não é? E com isso, e foi o departamento que me propiciou isso. Eu fiz a minha vida aqui, né? Como eu disse, eu não tenho experiência em outro departamento. Eu acho que também a maioria não tem, né? Entrou e ficou no CCA. Então, eu acho que tudo aquilo que eu sou, a formação é a USP que me deu e o CCA, né? O USP, Ciências Sociais e CCA. Para quem está no CCA, que eu posso dizer, quer dizer, uma identidade que foi talvez muito complicada exatamente porque esse departamento vagava, assim, no sentido de todos os alunos passavam e não era de ninguém, né? E que eu acho que era uma ideia sensacional, que depois se perdeu, que era tal de ter um básico, né? Pelo longo da vida, todos os departamentos profissionalizantes, eles lutavam contra o currículo comum, né? Que era chamado currículo mínimo, né? E o currículo mínimo era alguma coisa que pertencia basicamente ao CCA, os professores do CCA darem essa base, essa visão interdisciplinar do que era a comunicação. Eu ainda hoje, não sei como os departamentos, aí eu estou falando dos alunos, né, podem ter uma ideia de comunicação sem ter feito esse básico, né? Mas vieram umas batalhas que eu acho que não tem razão de ser a respeito dessa coisa especificidade. Ninguém era contra a especificidade do jornalismo ou das relações públicas ou da publicidade, não, mas parece que a coisa era assim. Na medida que havia outras matérias que não eram específicas, né, perdia-se, retirava-se espaço para a formação dessa especificidade. Essa é uma ideia retrógrada, é uma ideia conservadora, que ao contrário, você tem que fazer convergir saberes e não separar saberes, né? E não essa especialização que às vezes é tão árida, é tão tola, né? Haja visto, quer dizer, depois no mercado você vai ter que ver que não é isso,
voltar à universidade ou voltar a fazer cursos para completar aquilo que você perdeu. E ao longo, vamos assim, das várias fases, vamos assim, da ECA, né, havia, parece que uma espécie de, a palavra talvez não seja inimigo, mas um departamento ou uma área que não cabia e não podia caber. Por quê? Era crítico, enquanto, claro que colocando, ajustando as coisas, não é? Aqueles que falavam contra nós que não era possível formar comunicadores dando escola de Frankfurt, né? Ensinando pela escola de Frankfurt. Mas acho que a gente não fazia isso. Isso era, de fato, já era um reducionismo, uma inverdade, entendeu? O que a gente queria era aportar qualidade, era aportar densidade, aportar reflexão a esse comunicador, que ele deixasse de ser apenas, vamos dizer assim, alguém que sabia mexer e coisas. Tinha que ter ideias. Tinha que ter ideias. Não adiantava saber tirar ângulos, isto, aquilo, fazer. Enfim, isso que eu acho importante. Então, essa resistência se deu dessa maneira, de realmente haver um processo todo de acabar com o departamento. Esta ameaça, eu acho que como o CCA sentiu que ele também precisava inovar, quer dizer, precisava encontrar um lugar ao lado dos outros departamentos, que tinha que ser com alguma coisa de uma identidade. Eu acho que ela tinha identidade, mas uma identidade de terminalidade, como as outras tinham. Que foi quando realmente começou-se assim, a estabelecer esse curso de educomunicação, comunicação e educação, que demorou demais, entendeu? Não foi para frente, não saía da escola, mas havia vamos dizer assim, esse objetivo. Enquanto isso, o CCA continuava dando aula, etc. Mas esse projeto nunca foi abandonado. E aí veio, no caso, quando eu também estava na pós-graduação, com a reitora Sueli Vilela, e foi aí que o curso, a licenciatura foi aprovada, né? Então, foi a primeira licenciatura na área de comunicação, que vai fazer, então, portanto, uma experiência de um currículo novo e tudo assim, que eu acho que é uma maravilha, né? Que você está construindo, E nesse é um aprendizado tremendo para você tentar fazer as coisas irem bem e melhor possível a cada ano, né? Então, da primeira turma, poucos, né? Quer dizer, houve os primeiros alunos titulados, né? Então, muita coisa aí por fazer. Acho que uma grande marca que o CCA permitiu de fazer uma experiência com o curso de gestão, não é? O curso de gestão, pela primeira vez, para mim, o departamento passava a ter as suas turmas, né? Porque a gente era professor de quem? De alunos que eram do jornalismo, né? De relações públicas, etc. E mesmo na pós-graduação, que você recebe todo mundo, não é? Mas aquela coisa de uma grade de disciplinas que vão entrando e organizando para nós, com a cabeça dos alunos, né? E de uma visão nova de comunicação, que era o gestor. Tá? E eu acho que essa foi uma experiência notável, foi liderada por gente daqui dentro mesmo do CCA e vamos dizer assim, impôs à escola, assim, no sentido de, eu acho que ainda hoje é o curso de especialização mais antigo, talvez o de arte e comunicação, o de arte e educação, com a Ana May, possa ter sido, eu não me lembro bem, se já não tinha essa experiência de um curso lato sensu, né? Mas o nosso era quase que um mestrado, tá certo? Em função
do orientador, não é? Quer dizer, do trabalho final, defesa do trabalho final, e nessa coisa desse novo profissional, né? Que era um gestor da comunicação. Isso eu acho que me marcou muito, né? Dessa experiência e como a gente se dedicava, esse grupo de professores, no caso aí era liderado pela professora Maria Aparecida Bacega, não é? E junto com isso nós conseguimos a revista, que foi uma revista que era do curso de gestão, que apareceu como Comunicação e Educação, tá? Então eu acho que foi um marco. E muita coisa que hoje o CCA eu acho que as sementes estão aí, não é? De tudo, dessa maneira como eu vi, né? Professores de uma área básica, né? Interdisciplinar, que depois então querem organizar, vamos dizer assim, um ponto de vista comunicacional, né? Criar um ponto de vista comunicacional, sem esquecer vamos dizer assim, do objetivo de formar alguém que vai trabalhar, que foi o caso que para a gente era uma espécie de habilitação, né, do CCA, e hoje é a licenciatura de Educomunicação. Sim, essa é uma história também muito interessante. Eu participei de 2 núcleos, só que por uma questão, vamos dizer assim, até administrativa, né? É que os núcleos passaram a pertencer a departamentos. Em princípio, quando o professor Marques de Mello, que isso que eu estou me referindo, né, aos núcleos dos quais eu tenho experiência, em 92, não é? Quer dizer, criou, parece que 4 núcleos de pesquisa, pensando em cada departamento que podia se voltar, né? E, no caso, era um que era de quadrinhos, porque tinha gente ligada ao CTR, também a biblioteconomia, né? Outro de divulgação científica, mais dirigido para o jornalismo, né? E um sobre os egressos, quer dizer, que seria sobre o mercado de trabalho, como eu disse, né? Que ficava-se um pouco de quem é que gostaria de mexer com isso. E essa foi a minha primeira experiência, né? Quer dizer, que foi com a professora Diná, a professora Sara Daviá, porque tinha muito uma questão aí metodológica para como trabalhar com os egressos da ECA. E eu tinha o de telenovela, que também acabou ficou para o CCA mesmo por causa das primeiras pessoas, coordenação da Ana Maria Fadu, que era então professora do CCA, mas mesmo fazendo, claro, aquela ponte com o CAC, né? Quer dizer, com o teatro, a professora Renata Palottini, etc., que foram as primeiras, vamos dizer assim, norteadoras dessa área. Depois entrou também a Cida, por causa da professora Bacega e outras, por causa da questão da linguagem, né? Que tinha muito que ver com a telenovela. Mas, por enquanto, foi muito tempo que eu não participava. A minha coisa era do mercado de trabalho. Fizemos uma pesquisa que acho que marcou mesmo, porque aí essa pesquisa, além de interessava muito, não é como hoje, que você tem um programa para seguir os egressos e tal, mas era uma coisa metodologicamente muito bem urdida, né? Uma parte qualitativa, uma parte quantitativa, tinha que ser uma espécie de coisa de uma entrevista, né? Então, face a face, e o que dava muito trabalho de encontrar essas pessoas. A amostra era uma amostra representativa, foi um trabalho realmente notável em termos de esforços, de compartilhamento, de gente que estava participando, não é? De alguma maneira, os grupos de pesquisa locais, tá certo? Quer dizer, cada universidade, cada curso que entrava tinha que ter o seu coordenador, os ajudantes, os auxiliares, para fazer o levantamento dos seus egressos. Um pouco dessa ideia de trabalho em equipe, eu acho que surgiu daí, dessa ideia de fazer pesquisa coletiva, pesquisa em grupo.
porque em seguida, né, a questão do núcleo que eu me voltei foi de telenovela, onde realmente eu me encontrei a partir de um projeto que era de recepção de telenovela. Era um subprojeto de um projeto maior sobre a telenovela no Brasil, né? Então, neste subprojeto, recepção de telenovela, estávamos eu, a Silvia Borelli, que é, portanto, da Antropologia de Ciências Sociais da PUC, e a Vera Rezende, da Psicologia da Unesp. Essas três aí, como doutoras, nós tivemos um momento que nós éramos, em termos de, vamos dizer assim, os orientandos, etc., mais de 15 pessoas, né? E fomos, portanto, também fazer organizar todo o projeto, né, o plano da pesquisa, que foi também sensacional, né? Não só gente das diversas áreas, como também uma metodologia que tentava fazer uma pesquisa empírica com a teoria das mediações de Jesus Martim Barbeiro, tá? Então, nós fizemos esse trabalho que tinha doutores, doutorandos, mestrandos e até bolsistas de iniciação. Teve apoio da FAPESP, do CNPq, e depois foi publicado. E foi também um trabalho que até hoje eu lembro com realmente muita satisfação, porque eu levei essa experiência para a minha orientação e também para os projetos de pesquisa daí para frente. Então, a minha experiência com os núcleos realmente foi assim notável. E olha que eu tive duas experiências, uma com pesquisa quantitativa, outra com pesquisa qualitativa, que se harmonizaram também, e uma experiência, foram experiências marcantes que eu levei para o resto da vida. Mas encontrei, vamos dizer assim, no CCA, uma turma de professores que pensavam muito igual, né? Eu não sei, nunca tive oportunidade de dar aula em outro departamento da ECA, mas eu acho que o CCA era essa, quer dizer, a gente vinha de outras áreas e a gente se sentia fazendo a comunicação a partir destas origens, mas não puxando certas coisas, quer dizer, alguma coisa que também eu queria descobrir a comunicação. E não trazer a sociologia, não trazer, vamos dizer assim, a metodologia que eu tinha para cá, né? E eu sentia isso no CCA. Era portanto, já o próprio grupo de professores, que a gente podia dizer que já era um grupo interdisciplinar, né? Uma equipe interdisciplinar. E ainda tínhamos uma coisa muito interessante, que também a oportunidade de afinar um pouco esse repertório. Tínhamos reuniões que eu até tenho saudades, mas que hoje em dia acho que seria impossível. Mas reuniões semanais, às quartas-feiras, que eram reuniões que não eram para discutir coisas administrativas, mas eram reuniões pedagógicas. Tivemos a oportunidade de fazer a discussão de vários autores, de como é que isso podia entrar dentro dos cursos que as pessoas podiam dar. E ainda muito interessante que aqui havia professores no CCA também de artes, né? Além de comunicação, porque o nome repete o nome da escola e exatamente tem esta, vamos dizer assim, esta interação dentro do próprio departamento, né? Em termos micro, aquilo que o macro da escola deveria atender, né? Que era a interação entre comunicação e artes. Então, eu lembro do CCA desse momento, né? E talvez depois, assim, os colegas, claro, sempre, eu acho que muita harmonia, muito de diálogos. Uma coisa, claro, que marcou, a gente se encontrava, eu acho que mais, antes do incêndio.
né? Os corredores do CCA, não sei, com as portas abertas, sabe? Eu acho que, apesar de ter assim, não é mais, né? Quer dizer, são coisas muito mais, os corredores mais estreitos, né? Onde você não tem o vizinho da frente, né? Como era no caso o CCA, o corredor do CCA tinha salas de professores, tanto a direita como a dos dois lados, né? E eu lembro disso muito, sabe? Quando saía, você via o que estava lá na sala do outro professor e a própria arquitetura que depois, claro, a gente disse, nossa, mas que maravilha, que ficou realmente do CCA, eu senti mais falta desse contato. Eu acho que está ótimo, a gente tem um auditório, etc., mas, você sabe, era uma coisa que não era apenas contato, eu acho que fazia falta aquele... Eu sinto falta daquele corredor. Eu sinto falta daquele corredor. E eu sinto falta desse CCA. Mas agora eu acho que são novas gerações e eu não posso, vamos dizer aí, ter a mesma experiência como essa que eu estou contando, né? Então, os professores que entram, claro que devem estar sentindo vamos dizer assim, esse laço, né? Esse vínculo próprios da sua geração de professores. Né? O que ainda te mantém no CCA? Por que você ainda continua? Né? Acreditando muito. Eu acho que o meu espaço é esse mesmo, sabe, sendo na ativa, ou como aposentada, ou como assim, eu acho que é esse o meu lugar. E aí eu continuo extraindo coisas, dando coisas. Hoje com o centro de telenovela, entendo, fazendo o que ele faz, é um núcleo do CCA. E isso realmente não interessa que você esteja aposentado. Ou seja, os projetos que ainda eu dou, né? Quer dizer, que na docência eu ainda me encontro, né? Isso é importante. E no projeto, no caso aí, tanto do campo da comunicação, fazendo trabalhos com o professor Richard, e na telenovela com uma porção de gente aí que está sendo titulada, doutora, e eu acho isso uma maravilha. E dando um toque aí, quer dizer, alguma coisa que você criou o estudo de telenovela no Brasil. Mas eu não tenho dúvidas, certo? Que foi o centro, desde que ele começou, com outro nome, mas sem dúvida agora, com o projeto do Obitel, né? Deu um salto e a ECA reconhecida através disso, e isso fica no CCA.